irmãos, esse é o texto da ceia, o texto que a gente tem mais longo, tratando sobre este memorial. Cristo Jesus instituiu a ceia do Senhor, e Lucas narra também no seu livro. Todos os evangelistas narram, mas Lucas gasta um pouco mais de tempo falando como foi aquele primeiro dia, quando Cristo tomou o pão, tomou o vinho e deu graças e declarou ali naquele tempo, né? Esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, sangue da nova e eterna aliança. E agora o apóstolo Paulo, que está falando aqui, e ele começa isso aqui dizendo que ele não podia elogiar a igreja de Corinto diante do que eles estavam fazendo. Essa carta é uma carta que é escrita em razão de muitas reclamações que Paulo recebeu da parte daquela igreja, perguntas também, e certamente esta é uma das questões que ele ouviu. Estava acontecendo em Corinto, é que quando eles faziam a festa do ágape, a festa do amor, e junto com essa festa partiam o pão, celebrando a ceia, então eles se comportavam de uma maneira que não podia ser tratada como a ceia do Senhor. Então ele vai falando, quando chega nessa altura, ele pede a eles que cada um tivesse a capacidade de fazer um exame de si, como se dissesse assim: é impossível apontar para cada pessoa e dizer como cada pessoa está. É impossível que alguém analise de fora o interior de cada pessoa que vem para a ceia. Portanto, cada um deve examinar-se a si mesmo. A ceia é um momento de muitíssima importância na vida da igreja. Já foi pensada, olhada, ou é pensada, olhada de diversas maneiras. Há quem pense a ceia como sendo um tempo em que Cristo está aqui presente, o pão e o vinho. Há quem, acredito que muitos de vocês aqui já participaram de momentos de Eucaristia, quando você não podia mastigar o pão, em razão de que ali estava o corpo de Cristo, devia colocar na língua e deixar derreter na língua, porque não podia mastigar, porque aquilo era o corpo de Cristo. Então isso é chamado de transubstanciação, esse pensamento é chamado de transubstanciação, que é a ideia de que quando o sacerdote ergue esses elementos, esse pão e vinho, automaticamente eles se tornam carne e sangue de Jesus, literalmente carne e sangue de Jesus. Outro pensamento, outra linha de interpretação, e que alguns reformados defenderam no começo, alguns reformados defendem agora, é que, embora o pão e o vinho não se tornem carne e sangue de Jesus, mas eles manifestam a presença de Jesus. Então há uma presença real de Jesus no pão e no vinho. E há um outro pensamento que é da maneira que pensamos, e é que esse momento é um momento memorial. Ele lembra, Jesus disse que aqui estaria com sua carne e seu sangue, mas entendemos por toda a Escritura que ele disse isso, que aqui estaria simbolicamente a sua carne e o seu sangue. O pão é símbolo da carne e o vinho é símbolo do sangue de Cristo Jesus. E nós fazemos esse ato então em memória, memorialmente. Então é um momento que nós temos, é uma celebração memorial, um ato memorial que nós fazemos. E há dois atos que Jesus, eu sempre digo isso para vocês, né? Duas cerimônias que Jesus disse que deveríamos praticar, e não mais que duas. Sempre digo para vocês que o cristianismo bíblico, o cristianismo aqui da palavra, não é cheio de cerimoniais.
não é cheio, sabe, de coisas representativas e cerimoniais. Ele é muito simples, e nessa simplicidade há dois atos. Um deles é o ato que diz que a pessoa ela está entrando para fazer parte do povo de Deus, e é o ato do batismo. Batismo diz que a pessoa está entrando para fazer parte do povo de Deus. O outro é a ceia do Senhor, e esse ato diz que a pessoa quer permanecer fazendo parte do povo de Deus. Ela está determinada a permanecer fazendo parte do povo de Deus, tanto que reúne o povo de Deus, tanto que vem aqui para tomar o pão e o vinho, os símbolos do corpo e do sangue de Cristo Jesus. Daí porque quem não se batiza podendo fazê-lo, está negando querer fazer parte do povo de Deus, querer ingressar no povo de Deus. Daí porque quem não participa da ceia, podendo fazê-lo, está negando querer continuar fazendo parte do povo de Deus. Mas então, irmãos, também é necessário participarmos da ceia seguros do que é que nós estamos fazendo. E esse verso, então, 28, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então nós devemos nos achegar à mesa do Senhor, tendo feito um exame de nós mesmos. Geralmente esse texto é tomado e o exame é feito em relação àquilo que nós fizemos no último mês, aquilo que nós fizemos na última semana, aquilo que nós acabamos de fazer. Geralmente nós examinamos os pecados frescos. Se não há um pecado fresco, então eu estou pronto para participar. Se não há um pecado de agorinha, de pouco tempo atrás, então eu estou pronto para participar. Há pecados que caducam, e aí ele já não tem mais tanto impacto, a alma já não sente mais tanto impacto. Então ele passa no exame. Geralmente se examina pensando assim nas coisas que nós fazemos e que são reprováveis diante das pessoas. O que é que eu fiz que é reprovável? O que é que eu fiz que o pastor disse que não pode fazer, que a igreja disse que não pode fazer? Então, normalmente o crime é aquilo que a igreja reprova, aquilo que o pastor reprova, a igreja como comunidade. Mas nessa manhã eu gostaria de chamá-la para um exame que tem a ver com a nossa postura como serva do Senhor. Porque o texto bíblico aqui, queridos irmãos, embora ele trate uma questão bem imediata, que era o comportamento daquelas pessoas na festa do lago, mas é um texto que lembra aquelas pessoas quem eles são, que postura eles devem ter, e que a ceia deve lembrar para eles quem eles são. Então nessa manhã nós vamos fazer aqui um exame. Convido você a fazer um exame multidimensional. Você vai olhar para diversas dimensões e perguntar assim: como é que eu estou? Como é que eu estou nisso aqui? É como se você fosse fazer agora uma bateria de exames. Uma bateria de exames. Talvez você diga assim: e tá bom, aqui está faltando muita coisa. Talvez você até diga assim: ó, aqui está passando, eu estou com hipo qualquer coisa nesse aspecto aqui. Será que alguém estaria? Nós vamos pensar então. A ceia nos convida, queridos irmãos, a olhar para cima, a primeira dimensão do exame dessa manhã. A ceia nos convida a olhar para o alto, a olhar para cima, porque nós estamos falando aqui da mesa do Senhor. Nós estamos falando aqui de um cerimonial que é celebrado pelo e para o povo de Deus, o povo planejado pelo Eterno.
pelo Deus Todo-Poderoso. E diante da mesa da ceia, você deveria olhar e perguntar assim: meu Deus, como é que eu estou de fé em Deus? Fé em Deus, fé no Criador. Essa fé que meio que é comum, essa fé que todo mundo tem. Todo mundo assim, não é? Geralmente no país se diz cristão, todo mundo diz eu creio em Deus. Você pergunta e as pessoas dizem eu creio em Deus. Elas falam em Deus para tudo, mencionam Deus para tudo. O sambista de um tempo atrás cantou uma canção e ele dizia assim: tudo as pessoas falam de Deus. Deus te ajude, Deus te livre, Deus te guie, Deus vá contigo. E ele dizia assim: tudo que as pessoas dizem, se coloca Deus no meio. Deus já deve estar de saco cheio. Era a expressão, era a letra do samba, será de quem? Então, geralmente no país cristão é assim: Deus, 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 Deus. E claro, eu não concordo não com essa história de Deus já deve estar de saco cheio de novo. Não é que eu estou concordando com o samba, só estou lembrando a letra aqui para poder dizer para você como as coisas são. Mas, então, eu pergunto para você nessa manhã: como é que você está de fé em Deus? Faça assim, uns parâmetros interessantes para você avaliar. A gente pergunta e você fala assim: não sei, e agora? Em relação a quê? Avaliando qual parâmetro? Tá bom, já os parâmetros aqui para você avaliar, certo? Estou te dando aqui um negócio assim com algum tipo de um líquido qualquer para você colocar o material do exame aí, você poder olhar e ver, né? Tá ruim, tá bom, enfim. Vamos lá. Como é que é? Você é uma pessoa que ora? Você é uma pessoa que ora? Sério, eu estou perguntando isso para você. Você é uma pessoa que ora sozinho? Você sozinho tem condições de orar? Você sozinho tem capacidade de orar? E aí, interessante aqui que os meninos que estão aqui agora de manhã podem fazer essa reflexão também. Os meninos mesmo que não vão participar da ceia, os adolescentes que estão aqui, que não são batizados ainda, a pergunta é: você tem capacidade de orar sozinho? Certo? Sair uma hora, sentar ali no sofá da sua casa sozinho, falar com Deus assim, sair lá fora, olhar a lua e falar com Deus. Existe essa capacidade em você? Se não há essa capacidade, deixa eu dizer para você, você não crê em Deus, sério. Sério que você não tem relacionamento com Deus. Certo? Essa é uma questão. Quando você pega um alimento, eu não queria colocar isso aqui para dizer que isso, que às vezes pode ser feito só por um hábito, puramente um hábito. Eu, quando me converti, aprendi essa coisa. Você tem que pegar um prato de comida e dar graças. Tá, isso pode ser feito meramente com um hábito. Mas é uma maneira interessante de você dizer: eu creio em Deus, orando sinceramente. Quando você pega assim e fala assim: gente, foi Deus que me deu essa comida. Eu creio em Deus. Então, a oração, a gratidão a Deus pelo alimento que chega às suas mãos, que chega à sua mesa, é um modo de você dizer: eu creio em Deus. Outra coisa que eu boto você dizer eu creio em Deus é quando você faz isso para você naquela última hora de ofertar. Quando você oferta, quando você tem assim uma convicção de você de entregar o dízimo daquilo que Deus te dá, certo? Com toda essa oposição do momento a dízimos, a ofertas, quando você tem a ciência de que o que você recebe não é um negócio assim seu, o seu domínio, você fazer o que você quiser, e há alguém que domina na verdade, que criou todas as coisas e que te dá a capacidade de governo sobre algo. Quando você representa esse teu entendimento de que há alguém que tem governo sobre algo, entregando dízimos, ofertas, então você diz: olha, eu creio em Deus e tenho comunhão com Ele.
E mais, quando você sabe separar tempo para a adoração do Deus eterno e todo-poderoso, quando você sabe separar tempo para dizer: hoje é dia do Senhor, eu vou sair da minha casa, vou pegar a minha Bíblia e vou para a igreja, congregar com os meus irmãos. Agora, se não há ciência disso, não há disso, a tua vida é só a tua vida, ou é trabalho ou é lazer. Ou é trabalho ou é lazer, ou é trabalho ou é lazer. Então, se é assim, você está dizendo: não creio que há Deus, não creio que há um povo de Deus, não creio que há uma comunidade de Deus. Então, olha aí, essa dimensão assim. Você, quando chega para a mesa do Senhor, você tem que olhar para cima e perguntar: como está a minha fé no Deus, Criador de todas as coisas? Outra dimensão que você tem que olhar aqui, sabe, a ceia te convido também a fazer isso, olhar para trás. Olhar para trás, para vocês aí olharem para trás. Olha para trás aí, olha para lá. Olharam para trás? Vira aí, olha para trás mesmo. Olharam para trás, perceberam aí o lugar de onde vocês vieram. Essas portas aqui, quando vocês estão assentados aqui, elas precisam representar o lugar de onde você veio, o buraco de onde você veio. Então você precisa chegar para a ceia olhando para trás. Ao olhar para trás, salvo, você precisa enxergar o Calvário. O Calvário. Paulo dizia assim: eu estou entregando a vocês o que eu recebi, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído. Então o Calvário ficou atrás de nós, a cruz ficou atrás de nós. É claro que ela está também conosco. Paulo diz isso como crucificado com Cristo, mas a cena da crucificação de Cristo, o Calvário, ficou atrás de nós. Quando nós chegamos para a ceia, nós precisamos ter essa capacidade de olhar a cena da cruz que ficou atrás de nós e lembrar que há um sangue que foi derramado lá para nos resgatar. Lembrar que Deus nos deu lá no Calvário o Salvador. Deus concedeu a nós no Calvário o Salvador. Eu temo que muitos de nós não consigamos entender a cruz, entender na sua totalidade, penso que é impossível, mas que a gente não consiga ter o mínimo entendimento da cruz. Eu penso que muitos de nós diriam assim: para que a cruz, gente? Qual a necessidade da cruz? E eu lembro que essa questão, essa pergunta, qual a necessidade da cruz, ela é uma pergunta diabólica, ela é uma pergunta de Satanás, ela é uma pergunta que mereceu, da parte de Jesus, um para trás de mim, Satanás. Porque a cruz, queridos irmãos, ela é assim o que acompanha a Bíblia toda. Gênesis 3,15. Gênesis 3,15. O calcanhar ferido de Gênesis 3,15, também a cabeça ferida de Gênesis 3,15 tem a ver com a cruz. E a partir dali, a cruz estará sempre nos sacrifícios, lá no tabernáculo, nos cordeiros que foram imolados, toda a história do Antigo Testamento e até nos sofrimentos dos servos do Senhor. Quando o eunuco leu Isaías 53, ele fez uma pergunta: isso tem a ver com o profeta ou com uma outra pessoa? Talvez ele soubesse do sofrimento do profeta. Uma tradição que diz que Isaías foi cerrado ao meio, ele foi martirizado. E aí há um Jeremias que sofre, há um Daniel que é jogado em cova de leões, há um sofrimento de todo, há um Davi que, embora venha perseguido e tem que andar de caverna em caverna, esconderijo. Você não consegue, quando você lê esses textos, perceber a cruz. Você não consegue perceber aí que o Messias que viria em sofrimento. E quando você vê aquela história lá da manjedoura, quando você vê aquela história da manjedoura,
Alguma coisa não te lembra que há sofrimento envolvido aí na vida do Messias? Como é que a gente pergunta então para quê, Deus? O sofrimento, meus queridos irmãos, ele é para poder uma vida se esvair, uma vida se derramar, para trazer vida para o que estava morto. Foi isso que o Deus eterno disse: o dia que você comer dessa fruta, você morrerá. E a morte aconteceu. Agora precisa vir vida, mas a vida só pode vir da glória celestial, não vem de outro lugar. Então, quando você olha para trás para o Calvário, você deve pensar: eu estou aqui porque uma vida se entregou por mim. Eu estou aqui porque alguém me substituiu. A morte que era minha, alguém morreu. A vida que era dele, ele me deu. É por isso que eu estou aqui glorificando o Senhor. Por isso que eu posso cantar, por isso que eu posso adorar, por isso que eu posso participar da ceia. Porque vida veio a mim da glória celestial. Vida veio a mim dos céus. Isso é uma maneira da gente participar da ceia olhando para trás. Mas também, quando a gente chega à ceia, a gente precisa olhar para os lados, olhar para a direita, olhar para a esquerda, olhar para a direita de vocês, olhar para a esquerda de vocês. Eu não vou pedir para você olhar, mas você pode olhar no canto do olho aí, você vai ver que o irmão do seu lado. Se não está imediatamente do seu lado, está um pouco mais longe de você. Se não está diretamente, assim, bem alinhado contigo, está um pouquinho para casa de ser. Já tem gente do seu lado. E essa gente que está do seu lado, e gente de quanto é tipo. Tem gente aí que você precisa aprender a fazer essa análise, fazer esse olhar. Tem gente muito fraca, sentada aqui para participar da ceia com você. Mas muito fraco. É gente que você mesmo está acostumado a dizer: meu Deus, esse irmão não aguenta, cai, levanta, toda semana a gente escuta a tua história. O irmão participa da ceia hoje, amanhã ele está postando um treino, hoje é assim, a gente vê todo mundo, né? Amanhã está postando um negócio que não condiz. Amanhã ele está numa postura que não condiz. Então, deixa eu falar uma coisa para você. A ceia deve lembrar a você que você tem responsabilidade sobre esse irmão. O apóstolo Paulo disse isso, que nós temos responsabilidades uns com os outros. Se você não gosta dessa ideia, não gosta do apóstolo Paulo que ensina. E, em última análise, não gosta da palavra de Deus e do que ela diz. Nós temos responsabilidade com quem não tem a capacidade de caminhar na mesma pegada que a gente. Temos responsabilidade. Alguém foi dado a nós para cuidarmos. Não pode ser diferente da igreja. Não é diferente da igreja. Quando a gente lê sobre a primeira igreja em Atos, capítulo 2, era um bolo de gente sendo cuidada. E as análises que eles faziam, irmãos, eram muito rasas. Eles comiam juntos com alegria e singeleza de coração. 3.000 pessoas, será que eles conseguiam fazer uma análise? Vamos comer esse aqui. Esse aqui não, eu conheço nada. 3.000 pessoas. Quando alguém precisava de suporte, de alimento, lá no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, você acha que havia uma análise mais profunda? Essa viúva, não sei lá, depois Paulo orienta líderes quanto a viúvas, mas, queridos irmãos, eles eram desafiados a olhar para o lado, gente fraca. Gente fraca, precisa do meu apoio, precisa do meu suporte. Mas eles eram desafiados também a olhar para o lado, gente forte, eu preciso aprender com esse irmão. Eu preciso sair dessa minha arrogância e aprender com esse irmão, que eu vejo ele lá na frente e fazendo uma explicação da Bíblia que eu não consigo ainda fazer. Eu preciso aprender com esse irmão que ora mais do que ora. Preciso aprender com esse irmão que ora mais do que ora. Se sentar com ela, ora, dizer: irmão, como é que é a sua experiência de vida, de oração? E diz aqui.
aqui. Eu preciso aprender com essa irmã que jejua. Você tem que jejuar. Nunca jejuei na vida, claro que aqui não tem ninguém assim. Mas outros lugares podem ter. Nunca jejuei na vida. A gente precisa parar. Como é que esse negócio de jejum? Certo? Carrega comigo essa ideia de jejum é um sacrifício inútil. É um negócio de. E peraí, se eu sentasse com alguém para ler a Bíblia comigo, para olhar comigo a palavra, alguém que é melhor do que eu. Essa é a dimensão lateral quando a gente chega para ceia. Mas na ceia a gente precisa também aprender, irmãos, a olhar para frente. Porque o texto bíblico diz, quando vocês participam da ceia, estão proclamando a morte do Senhor até que Ele venha. A ceia deve ser um tempo de esperança, um tempo que a gente participa, dizendo assim, Cristo virá. O tempo que a gente diz para essas dores que angustiam a gente, ó dor, eu estou orando pela cura, mas olha que feliz, se tu insistir, persistir, Cristo Jesus tem um corpo novo para mim. E um dia você vai para as cumulhas, eu vou para o céu, para a glória celestial, onde não há mais dor. A ceia precisa, irmãos, nos dar esse ânimo. A ceia precisa nos dar esse impacto, esse impulso. Ah, não, em casa tem luta, tem batalha, mas um dia Cristo virá, toda a luta terminará. Não, o país está difícil, o país está nas piores perspectivas, mas Cristo virá e estabelecerá o seu reino. Todas as nações serão reinadas por Cristo Jesus. Está vendo aqui a ceia? Pode ser muito simples essa aqui, mas há uma ceia tão especial, que está preparada para a inauguração do reino de Cristo Jesus. E eu estarei lá, porque o sangue de Jesus me lavou. Eu preciso olhar para frente. Ah, mas e a guerra dali? Ah, mas e a guerra de cá? Ah, mas e a cidade dali que está afundando? Ah, mas e o perigo do terremoto, o perigo da tempestade, a falta de chuva, e o etc e tal. Todo etc e tal. Um dia se subordinará ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, e nós iremos reinar com Ele eternamente. A ceia precisa lembrar isso para a gente. Nós precisamos nos sentir aqui, sabe, numa refeição de gala, uma refeição especial. Você precisa pegar esse pão e pegar esse vinho e dizer, meu Deus, isso é simbólico de algo que já aconteceu, que foi a morte de Cristo no Calvário, e é simbólico também de algo que virá, a ceia que está preparada na glória celestial. Foi Jesus que falou, vou participar aqui com vocês, e nunca mais vou beber do fruto da videira, até que eu beba novo no reino dos céus. Queridos irmãos, nós estamos caminhando para a glória. A ceia precisa nos lembrar disso. Finalmente, existe uma dimensão também para baixo, certo? Mas se a gente olha para cima, olha para trás, olha para os lados, olha para frente, nós precisamos olhar para baixo e perguntar: que fundamento que eu estou tendo, meu Deus? Precisa dizer assim, meu Pai, essa é a minha ceia de número quanto? Não sei. Mas é a sua ceia de número, sei lá quanto. Certo, irmãos? Então, você precisa fazer esse tipo de pergunta. Tá bom? Só comigo aqui é a sua ceia de número 360 para aí. Ó, que coisa. Quem está aqui desde que eu cheguei já participou 360 vezes a ceia comigo. Mas os demais participaram tantas vezes, os mais, os menos. Pergunta que você precisa fazer: qual o fundamento que eu tenho? Qual o fundamento da vida cristã? Que altura da vida cristã que eu estou? Que altura eu posso ser considerado um neném espiritual? Precisando de, sabe, irmãos, de papinha, começando a dar os primeiros passos.
Eu sou alguém que já caminhou um pouco mais. Eu sou um adolescente em fase de crescimento. Eu sou alguém que já cresceu. Eu sou um ancião na vida espiritual. Quem sou eu, afinal de contas? A Bíblia é Sagrada, os escritores da Bíblia, eles tinham isso de fazer essas perguntas para os irmãos. Irmãos, Pedro fez essa pergunta e disse: irmãos, como é que estão vocês? Como é que estão vocês? O escritor aos Hebreus, ele fala uma coisa tão interessante, falou assim: gente, vocês têm que avançar, porque senão a gente fica tendo que voltar nas mesmas coisas, os mesmos rudimentos. Então, eu percebo que os apóstolos, os escritores da Bíblia, eles tinham uma espécie de discipular, que era uma coisa gradativa, não parava nunca. Nunca. Porque a igreja precisava ganhar firmeza, crer individualmente, precisava ganhar estrutura. Os líderes da igreja precisavam parar de ficar sempre se preocupando com aquele irmão. Oh meu Deus, e agora? Será que ele vai? Será que ele vai? Não, peraí, é o irmão que tem estrutura para abençoar outros, ajudar outros. É a pergunta que você precisa fazer: como é que está a minha estrutura espiritual? O que é que eu sei sobre a Bíblia? O que é que eu sei sobre a palavra de Deus? Que capacidade eu tenho de ensinar outros? Tem que fazer essa pergunta, irmão. Você não pode ficar a vida toda: eu não sei, esse livro é difícil, não tem condição de ensinar ninguém. Irmão, cuida ali de ensino na escola dominical. Dando livro, a norma. Não posso, não dou conta, não consigo. Realmente, não consegue mesmo, não, invocando esse santo aí. Você não consegue, é mesmo. Tem que chegar na hora, irmão, que você fala assim: deixa o livro. E muito mais importante disso, o trabalho individual. Quem é que tem para discipular na igreja? Quem é que está chegando na igreja? Deixa comigo aqui, eu vou cuidar desse irmão. Pode deixar, vou entregar assim, belezinha no dia ali do batismo, para que se batize. Deixa esse discipulado comigo. E as pessoas ficam fugindo. Aí você pode fazer o discipulado. Não, dou conta não. Meu Pai do céu, cadê a firmeza desse irmão? Pai do céu, esse irmão está em cima de quê? Em cima da barra de gelatina? Ele não firma nunca, ele não se estrutura nunca, ele não cresce nunca leu um livro inteiro da Bíblia, nem Filemão. Já leu Filemão, irmão? Não. Já leu Judas? Não. Já leu Obadias? Não. Meu Deus do céu, esse irmão já leu, meu pai amado? Que esse irmão nunca leu um livro todo nada? Mas isso não é vocês aqui, irmãos. Todas as pessoas longe, né? Queridos irmãos, vamos orar ao Senhor? Claro que é vocês aqui, viu? Vocês espero que você entenda que eu estou brincando. Claro que é vocês aqui. Vamos orar. Nós aqui, né? Nós, eu também. Senhor Deus.